Senhores, tudo bem? Professor Guilherme Cassi para gravar mais um vídeo acerca da nossa disciplina de Direito Econômico. Hoje, em especial, eu gostaria de trazer comentários, ponderações acerca de um importantíssimo tema que são as agências reguladoras. Para iniciar o meu raciocínio, eu me recordo do teor do artigo 174 da Constituição Federal, o qual traz em seu texto que cabe ao Estado as funções de normatizar, fiscalizar e planejar as atividades econômicas. Quando nós falamos ou comentamos o teor do artigo 174, o senhor, a senhora há de recordar que, por exemplo, quando nós falamos de planejamento, não significa por óbvio que é o Estado que dita as escolhas dos agentes econômicos, e sim que o Estado tem a função de trazer indicativos de direcionamento daquilo que é desejado às atividades econômicas por meio daquilo que nós chamamos de política econômica, que, embora seja obrigatória ao setor público, trata-se de um mero indicativo ao setor privado. Por sua vez, os dois outros verbos, normatizar e fiscalizar, hoje me têm mais importância. Quando se fala em normatizar, falo especialmente em criar normas de comportamento, as quais podem ser permissivas, proibitivas ou obrigatórias, que visam, nos termos da Constituição Federal, direcionar ou limitar a atividade dos agentes públicos ou privados que exercem de alguma forma atividades econômicas. Por sua vez, a ideia do artigo 174 de fiscalizar tem um diferente sentido. Quando se fala fiscalizar, tem-se em mente constatar que algo ocorre ou algo deixou de ocorrer. Logo, se de um lado a Constituição Federal atribui ao Estado a criação de normas de comportamento, também lhe compete fiscalizar, verificar se tais normas são cumpridas ou, quando de comando negativo, se uma determinada atividade deixou de ser exercida. Dada essa premissa, nós nos recordamos que o Estado, desde há muito tempo, exerce atividades econômicas, seja serviço público, seja atividade econômica em sentido estrito. Porém, principalmente a partir da década de 70 do século XX, nós percebemos cada vez mais um inchaço, aquilo que alguns doutrinadores chamam de falência do Estado, no que diz respeito à capacidade de cumprir de maneira sustentável com o seu munus de exercer tais atividades. Logo, em diferentes países nós tivemos um fenômeno de desestatização, tanto no sentido de transmitir à iniciativa privada a prática daquelas atividades econômicas em sentido estrito, por exemplo, banco, como também de ceder à iniciativa privada o exercício de serviços públicos. Então o Estado, de certa forma, se afastou da atividade direta, da atuação direta, como chamamos esse tipo de atividade, para cada vez mais exercer uma função secundária, tanto de normatizar esses segmentos, quanto de fiscalizar que os entes privados, portanto, irão cumprir com as suas funções, tal como estabelecido por tais normas. Perfeito, essa seria uma segunda premissa. No entanto, a partir no Brasil, principalmente da década de 90, esta função normativa e fiscalizadora começou a ser exercida por um novo tipo de organização, um novo ente criado especificamente para essas duas funções que então remanesceram ao Estado. Fala-se, portanto, das agências reguladoras. As agências reguladoras são, em sua natureza, componentes da administração pública indireta. Então, diferentemente do órgão instituidor ou do poder instituidor, eles fazem parte da administração pública, porém de maneira indireta, na medida em que se tratam de autarquias.
A autarquia, você sabe que do vernáculo significa aquele que tem poder próprio. Logo, essas agências reguladoras, criadas em especial a partir da década de 90 no Brasil, têm autonomia jurídica, tanto que personalidade jurídica própria, autonomia processual, autonomia obrigacional, inclusive administrativa, orçamentária e financeira para o desempenho de suas funções. As agências reguladoras, mais ainda, são consideradas como autarquias especiais, visto que, uma vez que sempre criadas por lei, têm uma autonomia, principalmente nesses aspectos mencionados, administrativa, orçamentária e financeira, do que as autarquias consideradas, portanto, não especiais. A inspiração ao Brasil para a criação destas agências reguladoras advém de outros países que há muitas décadas se utilizam de mecanismos semelhantes. Por exemplo, e principalmente, os Estados Unidos da América. Lá não existe esse conceito tão contundente de serviço público como nós temos no Brasil. No entanto, certas atividades são entendidas como essenciais ao público. E logo, ainda que desempenhadas pelo setor privado, são merecedoras de uma maior fiscalização e também normatização por parte do Estado, no caso americano. Desde a década de 30, com o interesse principalmente de evitar as chamadas falhas de mercado, foram criadas as agências que tinham a função fiscalizadora, reguladora e lá judicante. Tanto que é um assunto que nós voltaremos logo mais adiante, o controle acerca das decisões das agências reguladoras. Como mencionado, eventuais querelas naquele país são e eram resolvidos pelas agências reguladoras, mas até o ano de 1960, inclusive, não cabia sequer controle externo do Poder Judiciário. Voltaremos adiante. Um outro exemplo também de inspiração brasileira é no caso da Inglaterra, principalmente a partir da década de 70, com o império do neoliberalismo, cada vez mais, principalmente serviços públicos, passaram a ser cedidos à iniciativa privada. Criadas na Inglaterra para que fosse exercido esse controle estatal, as agências, no caso lá, chamadas de agências executivas, que também, tal como aqui, dotadas de personalidade jurídica própria. Bom, esses exemplos não foram importados de maneira idêntica ao Brasil, mas tão somente como uma inspiração ao nosso modelo de agência reguladora, já entendida, como dito, como uma autarquia especial. Dentre as suas características, nós temos uma grande capacidade técnica dessas agências, nós temos uma imparcialidade dessas agências reguladoras, inclusive frente ao poder instituidor. Logo, não existe uma hierarquia decisória entre, por exemplo, a União Federal e as agências reguladoras que fazem parte da administração indireta federal. E, por terceiro, essas agências reguladoras têm uma função de harmonização, na medida em que em cada um dos setores em que elas atuam há diferentes interesses. Interesse do ente privado que presta o serviço, um interesse por vezes antagônico do usuário ou do consumidor, e por terceiro, o interesse do Estado que, a partir dos comandos normativos, quer que o serviço seja prestado de uma forma ou de outra. Por vezes, se esses três interesses são antagônicos ou não se encontra um consenso, cabe à agência reguladora, por óbvio, mediar, tanto que tem uma função mediadora a essas atividades. O primeiro exemplo que nós temos no Brasil de agência reguladora data de 1964, com o Banco Central do Brasil. O Banco Central, à época não entendido como uma agência reguladora, mas já uma autarquia dotada de grande autonomia e com a função de criar normas
no caso, ao ramo financeiro. Nesse sentido, posteriormente, principalmente a partir da década de 90, outras agências reguladoras, aí sim já entendidas como tal, foram criadas no Brasil. A exemplo da Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Agência Nacional de Cinema e assim por diante. E quando eu trago esses exemplos de agências reguladoras, criadas todas por uma lei específica, me lembro de outra de suas características essenciais. Cada agência reguladora é criada para atuação num setor específico da economia. Por exemplo, produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, por exemplo, o setor de telecomunicações, no caso da Anatel, ou o setor de saúde suplementar, como no caso da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Em cada um desses setores, essa agência reguladora, uma vez que tem uma função técnica, teoricamente formada apenas por, ou em grande medida, por especialistas no segmento, essa agência reguladora cria, portanto, normas específicas àquele setor e também fiscaliza o seu cumprimento. Cada uma dessas agências reguladoras tem uma lei específica que lhe traz suas características próprias. No entanto, há algumas leis que transcendem todas as agências reguladoras, por exemplo, dizendo no que diz respeito ao regime do seu pessoal, que falaremos adiante. Porém, recentemente, tivemos a Lei 13.848, do final do ano de 2019, que traz algumas regras, principalmente no que diz respeito a harmonizar a autonomia administrativa e financeira dessas agências reguladoras, dessas autarquias especiais. Bom, ditas tais lições, voltamos no próximo vídeo com novos temas.